Gente, eu vou começar agora uma entrevista com a advogada Fernanda Valério. Ela é especialista em previdência social, ela trabalha com isso. Ela é coordenadora do Instituto de Estudos Previdenciários aqui no Paraná e ela também é secretária da Comissão Estadual de Direito Previdenciário na OAB aqui no Paraná. Ela tem também outros cargos, ela participa de outras comissões, o currículo dela é bem grande, mas por hora, vamos deixar só por esses, né, Fernanda? Tá ótimo, Daniele. Tá Obrigada. ótimo, né? Senão eu vou ficar aqui a live inteira só qualificando você. Então, Fernanda, eu queria que você começasse falando pra gente sobre o benefício, o famoso BPC. O que é o BPC? Daniela, primeiro eu gostaria de agradecer o convite que você me fez, pelo teu projeto. Acho bem legal o teu canal no YouTube, tive a chance de assistir alguns vídeos, então realmente acho que você merece os parabéns aí pelo trabalho que você tem desenvolvido. Obrigada, obrigada. E eu agradeço você pela presença, porque sempre que eu consigo arrumar, né, um horário com um advogado, é claro que enriquece o trabalho, né? Muito bom, muito bom. E essa área realmente é a minha paixão, é o assunto que eu mais gosto de falar. Então você inicia a nossa conversa falando sobre o BPC. Esse é um benefício da assistência social. A Seguridade Social no Brasil ela é composta pela previdência, pela assistência e pela saúde. Para a previdência, todas as pessoas que desejam ter um benefício necessitam contribuir. Já para a saúde e para a assistência, não é necessário contribuição. Esse benefício que você questiona, o conhecido BPC, o benefício de prestação continuada, ele é um dos benefícios da assistência social, que hoje até nós ouvimos falar bastante do auxílio emergencial, né? São benefícios que o governo federal institui visando, no momento de urgência, no momento de emergência, é, conceder a todo cidadão em território nacional um mínimo existencial. E o Então, benefício, pode perguntar, por favor. então, o benefício do BPC não precisa contribuir, porque ele não faz parte da Previdência, ele faz parte da assistência. Exatamente. Causa um pouco, Uhum. Daniele, porque o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, é quem administra a concessão desse benefício. Mas por que é o INSS que administra? Porque para conceder os benefícios de prestação continuada, que são dois, necessitaria-se ter servidores, né, federais, necessitaria de ter um perito, porque existe o benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência, e necessitaria de ter assistente social. E já existia essa estrutura no INSS, porque o INSS Uhum. necessita de servidores, de peritos, de assistente social. Então o governo falou, o governo federal decidiu que ao invés de criar mais um instituto, né, o próprio INSS avalia e concede os benefícios, mas ele não é um benefício de aposentadoria. Tanto que o cidadão que recebe esse benefício, ele não recebe 13º. E quem recebe esse benefício, Daniele, é a pessoa com deficiência que não tem condições de subsistência. Então, são dois critérios, a deficiência e a hipossuficiência econômica. E o que seria essa hipossuficiência econômica? A pessoa que não tem condições de se autossustentar, né? Cuja renda familiar não ultrapasse um quarto de salário mínimo por pessoa. Administrativamente, se você ultrapassar R$ 1 desse limite de um quarto de salário mínimo por pessoa dentro do núcleo familiar, o benefício vai ser negado pelo INSS e vai ser necessário que o cidadão ajuize uma ação contra o INSS para que judicialmente ele relativize essa renda. Vamos imaginar que uma pessoa com deficiência ultrapassa o limite, tem uma renda que ultrapassa esse limite de um quarto de salário mínimo, mas ele tem gastos com alimentação ou muito gasto com medicamento, com tratamento de saúde, então nós conseguimos excluir judicialmente, que nós chamamos de relativizar a renda, o critério econômico, ele consegue excluir esse valor que ele recebe que ultrapassaria
o limite econômico para o benefício. Mas em tese, esse benefício é para pessoas com deficiência carentes. Não é para, não é assim, por exemplo, eu não posso ter esse benefício. É para pessoas carentes. Você precisa estar dentro do critério econômico, que o limite é um Uhum, salário mínimo por pessoa, né? Realmente uhum. chamar de pessoas carentes, né? Não tem essa terminologia na legislação, porque não Não. coloca, né, um critério econômico, mas é isso mesmo, esse é o espírito. E também ele é pago ao idoso maior de 65 anos que também comprove o mesmo limite de um quarto de salário mínimo por pessoa. Então, são dois destinatários, a pessoa com deficiência e que não ultrapassa um quarto de salário mínimo, e a pessoa idosa maior de 65, que também não ultrapassa um quarto de salário mínimo. Não tem 13º, né? O próprio INSS que vai fazer a avaliação tanto da idade, quanto do critério econômico, quanto da deficiência e o critério econômico para a pessoa com deficiência. E esse benefício, ele tem, Daniele, um limite, uma validade de 2 anos. A cada 2 anos, Ah, o cidadão tem que novamente comprovar que ele mantém os critérios. Vamos supor que a deficiência dele ele consegue ultrapassar, né? Ele faz, de repente, um curso de formação, alguma coisa, e obtém capacidade laborativa. Já não tem mais o direito. Ou se ele ganha uma herança, ele ganha na Mega Sena, ele passa a receber algum salário porque passou a trabalhar numa função numa vaga de pessoa com deficiência. Então, a cada 2 anos ele passa por essa avaliação. Como então, voluntário do e, INSS, e sempre foi assim esses 2 anos ou mudou ultimamente? sempre foi assim. O que Uhum. acontece é que, na prática, o INSS não consegue fazer essa avaliação, porque o volume de demanda diária no INSS é muito grande. Então, existem segurados, existem cidadãos que estão recebendo esse benefício há muitos anos e nunca passaram por essa reavaliação. Mas por uma falha do sistema, não porque deveria passar, digamos assim. Exatamente, exatamente. Então, Aham. atualmente, cada vez mais o governo federal vem automatizando os processos e procedimentos. Então, a, a cada dia que passa, fica mais difícil de as pessoas não serem chamadas para essa avaliação. Um outro ponto também bastante interessante de dizer que para facilitar essa aferição do critério econômico, o segurado também tem que ter o cadastro no CAD único, que é realmente aquilo que você falou no início da nossa conversa, a pessoa carente, quem tem esse cadastro, né? Então, a cada 3 anos ele tem que fazer o recadastro, também para a assistência social do município, verificar se ele mantém os critérios para ter o cadastro no CAD único, que é um cadastro que ele vai servir para várias funcionalidades, para outros benefícios assistenciais também, não somente para o benefício de prestação continuada. Então, caso ele não mantenha esse cadastro atualizado, o INSS vai verificar também. Se ele não fizer a prova de vida, o INSS vai cessar o benefício. Então, atualmente, o INSS vem criando mecanismos de automatização mesmo, robotização do trabalho, para que fique mais fácil de administrar esse universo imenso de cidadãos para quem ele paga esse benefício. E esse benefício, a partir do momento, digamos que eu esteja recebendo esse benefício, eu não estou trabalhando, mas de repente eu consigo um trabalho de carteira assinada, mas automaticamente eu perco esse benefício? De acordo com a legislação, automaticamente você perde, mas é necessário que você informe o INSS para que ele cesse o pagamento. O ideal é que você faça o informativo, porque o sistema não é tão crível assim, né? Tem vários erros no sistema. Então, se você receber tendo um vínculo assinado que ultrapasse o limite de um quarto de salário mínimo por pessoa, e somente posteriormente o INSS vai verificar que você ultrapassou, ele vai fazer uma cobrança desses valores que você recebeu indevidamente. Então, em termos práticos, você vai continuar tendo aquele valor depositado na sua conta. Mas vai ser te tirado. Mas depois pode ser que você caia, vamos supor, no que chama de pente fino, né? Porque a cada tempo o INSS faz essas pesquisas para saber se há realmente tudo, se tudo está se encaminhando corretamente, né? Mas E se, nós mas se, mas se o critério é econômico, digamos que nem eu conhecia, tinha uma faminha
que ela, não vou falar o nome dela, que ela, né, sempre pediu, ela falou, ai, Dani, não me recrimine, eu recebo benefício. Eu falo, não, imagina, cada um tem a condição, não é fácil, né, dependendo da região do país que a pessoa vive, não é fácil da pessoa com deficiência arrumar um trabalho. E ela falou, Dani, eu preciso do benefício porque eu preciso sustentar a minha família. Mas digamos que ela é uma deficiente visual, né, muito bacana ela, digamos a Aninha, vamos fingir que o nome dela é Aninha. Digamos que ela sustente a família dela com esse benefício. Mas, mesmo que ela consiga um emprego de carteira assinada, digamos que a renda continue juntando o BPC e juntando a carteira assinada, de repente continua dando um quarto por familiar. Mesmo assim, ela perde o BPC? Não, não. O critério é apenas o valor. Não é proibido que algum dos membros do grupo familiar não trabalhe com carteira assinada. Pelo contrário, o governo federal sempre quer incentivar que todos os cidadãos estejam, vamos dizer assim, quite com as regras trabalhistas tributárias, né, e de contribuição. Então, não se incentiva que as pessoas não trabalhem com carteira assinada. Mas que nem, mesmo que for essa menina com deficiência visual, que ela consiga um trabalho com carteira assinada, mesmo assim ela não perde o benefício? Ou ela perde porque não pode receber o, digamos, que não é compatível, digamos? Sim, se a renda dela ultrapassar o limite, aí sim ela vai perder. Ela vai Mas se perder, não ultrapassar, ela pode não perder. pode não perder. Mas caso fazer a informação ao INSS para que ele suspenda o pagamento. Porque, Sim. eventualmente, ele vai continuar fazendo o pagamento e depois, quando o INSS verificar que ela recebeu ilegalmente, ela vai ter que fazer a devolução desses valores recebidos. E assim, porque essa menina, inclusive ela falava para mim, Dani, eu tenho medo de procurar um emprego, porque daí se eu perco o meu benefício, eu não tenho como sustentar minha família. Mas então, pelo que a doutora está me dizendo, então se ela não ultrapassar a renda, as pessoas com deficiência, então não precisam ficar com medo de arrumar emprego, que às vezes elas podem continuar recebendo dependendo da situação econômica familiar, né? É isso, doutora? Tudo vai depender do caso concreto. Né? O INSS ele está vinculado ao que está escrito na lei, ao princípio da lei, mas judicialmente é possível relativizar, dependendo do caso concreto, do grau de deficiência, do quanto a renda da família é empenhada para subsistência e para o dia a dia da manutenção da capacidade laborativa, né, da própria pessoa com deficiência. Então, eu, pelo menos, visualizo que a legislação hoje ela incentiva que a pessoa com deficiência ela entenda que ela tem capacidade laborativa, que ela pode e que a qualquer momento, caso ela tenha que ela perca o emprego, que ela pode fazer o requerimento novamente do benefício. Depois de 2 anos, se for cessada, pode ser cessada, ela pode pedir de novo, ela pode né? Enfim, ela não é um benefício que ela só vai pedir uma vez. Ela vai pedir todas as vezes que ela necessitar. Então tá aí Ela uma pode ter informação importante para, né? Isso. Hoje é um incentivo absoluto que as pessoas com deficiência tenham um emprego. Né? Inclusive, muitas empresas têm um número de vagas obrigatório de pessoa com deficiência. Isso, é muito importante essa informação. Você que tem alguma deficiência, que por um acaso tem o BPC e às vezes tem medo de perder esse benefício e não tê-lo novamente, se conseguir emprego, então você pode sim ficar tranquilo, você pode pegar o seu emprego, trabalhar, que é muito bom, e depois, caso você venha perder esse emprego, você pode requerer o BPC novamente. Exatamente. E, Que eu ia já, quando você falou de a pessoa ter o emprego, ia para o outro lado, que é o da previdência social mesmo. Né? Que é quando a pessoa com deficiência, ela tem um emprego. Então, ela não é mais um cidadão comum, né? Ela agora passa a ser um contribuinte da previdência social. E ela está aí protegida com outros direitos. Sim. Sim, licença maternidade, licença Deus o livre, auxílio reclusão, enfim, uma série de... Também.
aposentadoria. E qual que é? Porque a gente confunde muito o BPC com aposentadoria por invalidez. Porque quando eu era criança, eu sou da década de 80, eu me lembro que eu conhecia muitas pessoas com deficiência que adquiriam a deficiência e naquela época, década de 80, início de 90, eles se aposentavam por invalidez. O que que é isso, Fernanda? Aposentadoria por invalidez? Porque naquela época não tinha incentivo, meu Deus, a pessoa... E às vezes também a pessoa contraía uma deficiência com 50 anos de idade, enfim, é complicado, né? O que que é a aposentadoria por invalidez? Isso, se essa pessoa ela recebia de fato uma aposentadoria por invalidez, se não era o benefício de prestação continuada, é porque ela era um segurado. Né? Então, Tá, estou com o exemplo de alguém que adquiriu uma invalidez, uma pessoa que estava trabalhando e agora ela não tem mais a capacidade laborativa para a atividade que ela tem, que ela exercia. Né? Atualmente, o nome e a nomenclatura mudou. Hoje é o ah, benefício por incapacidade de longo prazo. tá. Porque justamente existia no senso comum um ideal de que uma vez aposentado por invalidez, aposentado para sempre. E isso a lei nunca disse. A lei diz que se o segurado contrai uma incapacidade permanente, enquanto durar essa incapacidade, ele tem direito a um benefício por incapacidade permanente. Né? Então, nós temos essa incapacidade, que é avaliada por um perito médico federal, que está lá dentro do INSS, e vai dizer que ele não tem mais condições de exercer a sua atividade laborativa e permanentemente. Enquanto esse segurado não recobra a capacidade laborativa ou para a atividade que ele já exercia ou para uma outra atividade, ele vai ficar recebendo esse benefício por incapacidade permanente, que sempre foi conhecido como uma aposentadoria por invalidez. Ah, então quer dizer que antigamente, né, que agora um lapso temporal aí da década de 80 para hoje, uns 30 anos mais ou menos, então naquela época aposentava por invalidez, ficava, morria daquele jeito, meio que era uma cultura então, doutora, é mais ou menos assim. O que acontecia de fato era um comportamento dos segurados, que às vezes, tendo sido aposentado por invalidez, recuperava a capacidade laborativa para uma outra atividade, mas passavam a ficar na informalidade para manter duas rendas, um benefício por incapacidade Hum, e o próprio salário. Né? Então, nós tínhamos talvez um conluio de duas pessoas. Um segurado que estava recebendo um benefício agora ilegalmente, porque afinal ele tinha recuperado a capacidade laborativa, e um empregador que mantinha ele, talvez para burlar as regras trabalhistas, um outro vínculo, ou ele abriu uma empresa. E aí ele passava a receber ilegalmente o benefício por incapacidade, porque ele tinha recuperado a capacidade para uma outra atividade. Né? Ah, então o Então, recebimento da aposentadoria, entre aspas, por invalidez, como é que chama hoje mesmo? Por incapacidade permanente? É isso? exato. Benefício por Então, incapacidade. então ele é incompatível com carteira assinada. Esse sim é incompatível. Esse sim. Esse é incompatível. Uhum. Ah, olha que informação interessante, porque você veja, eu, né, quando criança, conheci muitas pessoas que se aposentaram na época por invalidez e que continuavam trabalhando. Então eu achava que eu achava que era, sei lá, legal, mas pelo que eu estou vendo agora que você está me explicando, olha só quanta coisa que a gente aprende. Eu ainda não estudei direito previdenciário, sabe, Fernanda? Então, para mim, tudo é novidade. Como eu sou servidora pública, para mim as regras são um pouquinho diferentes. Obrigada. Então, E é, a aposentadoria por invalidez é realmente um problema do comportamento, sabe? Pelo aham. menos minha visão. Porque se o segurado ele recuperou a capacidade laborativa, ele deveria ir até o INSS e pedir o cancelamento do benefício, a suspensão do pagamento. E aí ele vai trabalhar, ele vai passar a fazer contribuições, vai computar aquele período para uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Então ele vai pensar em outro benefício, ele vai voltar para o mercado de trabalho. A legislação sempre diz que a qualquer momento o INSS poderia convocar esse segurado para a reavaliação da capacidade. Só que nem o INSS chamava, nem o segurado se apresentava para dizer: opa, estou bem e não preciso mais do benefício. Hum, O INSS também tem robotizado essas informações e faz o chamado aí pente fino. Há alguns anos atrás, anos atrás,
milhares de segurados foram convocados para reavaliação, para fazer uma nova perícia, e aí tiveram seu benefício cortado. Muitos ilegalmente tiveram que procurar justiça, porque tinham já um longo período de afastamento do mercado de trabalho, mantinham a incapacidade para o trabalho, para a sua função, né? Então, naquele afã de o INSS de resolver os problemas ilegais, ele acabou cometendo outras ilegalidades e cancelando benefícios que não deveria cancelar. Então, Pessoas que realmente precisam, né? Porque você, por exemplo, você pega um piloto de avião, Deus o livre, fica cego. Como é que o cara, às vezes o cara tem 50 anos de idade, trabalhou a vida e faltava, sei lá, 5 anos para se aposentar. Como que o cara vai voltar? Ele só sabia fazer aquilo da vida. exatamente. Então é importante as pessoas também verem essa questão que não é que a pessoa com deficiência seja incapaz, é que depende muito do contexto. E a gente não pode esquecer que você perder a visão com 40 anos, por exemplo, eu tenho 41 anos, eu. Perder a visão com 41 anos, eu perdi faz uns 20, mas assim, perder a visão, tipo uns 30 anos atrás, era uma coisa. A pessoa talvez realmente ficasse incapacitada pelas falta de oportunidades e uma série de fatores. Agora, hoje, por mais que seja difícil, que é difícil, eu digo para você, Fernanda, mas a gente ainda tem uma chancezinha de poder trabalhar. Quando o Brasil ele assinou a Convenção de Nova York sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ele passou a ver, a enxergar a pessoa com deficiência de outra forma. Porque até então, enxergava-se a pessoa com deficiência como uma pessoa sem capacidade elaborativa. Inclusive na lei, tava tudo lá, inválido, inválido. Você pega as leis antigas, é tudo inválido, inválido. Então, mudou. E nós tivemos essa convenção como um conceito constitucional da pessoa com deficiência, porque ele equivale a uma emenda constitucional. Sim. Uhum. Então, esse conceito constitucional da pessoa com deficiência, que é uma pessoa que tem um impedimento, né, de estar no meio. Pode ser Sim. impedimento físico, intelectual, sensorial, enfim, esse aí você sabe, né, já. Sim, sim. A gente já fez inclusive uma live com o professor Fernando explicando esse conceito, porque tem muita gente que quer, eu sou deficiente, mas não, é porque eu tenho dificuldade disso. A gente costuma sempre explicar, né, Fernanda, que dificuldade todo mundo tem, inclusive você. Você não tem você não tem nenhuma deficiência aparente, né, Fernanda, eu te conheço? Não, né? Não, né? Mas aparente, não sei se considera aparente. Tem que usar lente de contato, senão enxergaria bem aqui sem a lente de Ah, contato, ou óculos. não, Então, não, 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 porque segundo a lei, não, segundo a lei, não. Então, às vezes as pessoas acham, eu tenho dificuldade disso, eu não posso fazer aquilo. Gente, isso não torna a pessoa com deficiência. Hoje em dia, pelo conceito da LBI e pelo conceito da convenção, a pessoa com deficiência não basta ter só um impedimento físico, sensorial. Esse impedimento em interação com as demais barreiras que vai determinar a deficiência da pessoa. Então, hoje, esse conceito médico ele já está superado, né? E uma coisa que eu queria entender porque assim, a lei, eu sempre esqueço se é 8.213 ou 8.212, mas ela fala lá das vagas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Só que ela não fala só de pessoa com deficiência, ela fala também dos reabilitados do INSS. O que são esses reabilitados do INSS? esses são os segurados que passaram pelo programa de reabilitação profissional. Todos os segurados, inclusive a pessoa com deficiência, têm direito a esse serviço que o INSS presta. Mas esse serviço ele depende da potencialidade de cada agência da Previdência Social em cada região do Brasil. Normalmente são cursos que a agência faz uma parceria com o Senai, ele vai ter um acompanhamento de um assistente social, de um médico perito, mas é difícil você considerar que a pessoa realmente está reabilitada ao mercado de trabalho. Não há um rol taxativo de possibilidades de reabilitação profissional, de procedimentos e serviços que o INSS vai implantar para reabilitação profissional. Mas o segurado que está recebendo, por exemplo, aposentadoria por invalidez, ou uma aposentadoria da pessoa com deficiência, um auxílio-doença, um benefício por incapacidade temporária ou permanente, e quiser passar pela reabilitação, ele pode passar, mas vai depender de se aquela agência da Previdência Social onde ele está vinculado tem esse serviço.
nós, assim, estudamos, né, os casos e vemos que muitas vezes, infelizmente, por mais que a INSS se esforce para fazer essa reabilitação, não há uma reabilitação de fato. Eu acompanhei, por exemplo, Daniela, um caso de um também acadêmico de direito que estava perdendo a sua visão e ele fazia direito. Então, no plano da vida dele, ele queria talvez ser um advogado, um magistrado, um delegado, enfim, tudo que ele quisesse. E aí, quando ele foi passar pela reabilitação profissional, eles encaminharam ele para fazer cursos de barbearia, de cabeleireiro. Depois ele falou, olha, eu não consigo fazer isso, eu não sei fazer isso, porque eu não posso usar a minha visão, eu vou precisar da minha visão, né? Aí, a prescrição médica é que ele ficaria, com o passar dos anos, sem a visão. Depois encaminharam ele para outros cursos mais de assim, liderança. Ele falava, Fernanda, eu não consigo ser líder, eu não quero ser líder, eu quero ficar no meu cantinho, no meu trabalho. Até que, nesse acompanhamento com assistente social, com o médico do INSS, ele conseguiu uma vaga de pessoa com deficiência, depois de alguns outros cursos, em um laboratório absolutamente compatível com a deficiência que ele estava, enfim, sofrendo, e ele voltou ao mercado de trabalho. Hoje Mas, ele mas, está ocupando uma vaga de pessoa com deficiência a partir desse serviço de reabilitação profissional do INSS. mas como advogado? Não, aí ele continua agora, ele é ainda acadêmico de direito, né? Continua fazendo o curso, mas existem casos na jurisprudência que sim, o INSS foi condenado a pagar um curso de direito para um segurado, que queria passar pela reabilitação profissional. Então, depende também do contexto. Mas você veja como é complicado. É muito complicado. Quando o INSS não tem ali as potencialidades para aquele segurado, que já tem, por exemplo, um nível acadêmico, e como que, por exemplo, um médico vai ter a reabilitação profissional? Para qual atividade? Então, depende do caso concreto. Normalmente a pessoa, eu, por exemplo, da mesma forma que eu quero trabalhar, eu sou jornalista, quero continuar trabalhando como jornalista ou possivelmente na área de direito, quando eu me formar. Se eu tivesse perdendo a minha visão nessa época, eu também iria querer continuar trabalhando na minha área. Esse é um dos problemas também que nós enfrentamos, Fernanda, porque muitas vezes nós somos qualificados, mas o mercado não nos aceita, ele só nos quer para o chamado chão de fábrica, ele não aceita que nós trabalhemos em profissões qualificadas. Então essa é uma outra dificuldade que a pessoa com deficiência ainda enfrenta, apesar, porque a lei de cotas diz, tem que ter X profissionais, mas ela não fala, ó, tem que espalhar aí, viu? Não pode ter só como telefonista ou só como, sei lá, como só na fábrica, né? Então essa é uma outra dificuldade que nós que temos qualificação acabamos enfrentando na vida prática, né? Sim. As ações afirmativas, elas existem para conscientizar todo o mercado de trabalho que a pessoa com deficiência tem capacidade. Mas é uma construção que nós vamos tendo, que a legislação precisa caminhar, nós precisamos, todos, né, todas as pessoas que estão envolvidas em políticas públicas, de ter essa visão, o que nós podemos fazer para melhorar e para cada dia mais adequar o ambiente de trabalho e ao segurado com deficiência e o segurado com deficiência ao ambiente de trabalho. Sim. E assim, o que é, falando da lei, a lei complementar 142, não chama aposentadoria especial aquela, né? Como é que chama aquela aposentadoria, Fernanda? É a aposentadoria da pessoa com deficiência. Tá. Ela... Pode perguntar. Vamos ver se tá. É que às vezes está cortando e daí às vezes por isso que eu te interrompo, me perdoe. Mas assim, porque assim, ela tem lá uns graus de deficiência leve, moderada e grave, que isso, deixando bem claro, em princípio, somente para o segurado da Previdência Social, em princípio, não serve para servidores públicos, eles estão brigando por isso, mas em princípio não serve. Mas enfim, depois a gente discute isso. Mas o que é? Toda pessoa com deficiência tem direito a essa aposentadoria da Lei 142? Exatamente. Essa lei, ela veio para regular o artigo 201, parágrafo 1º da Constituição,
que diz que não podem existir critério diferenciado para concessão de aposentadoria, de benefício previdenciário. Há Uhum. para as pessoas com deficiência e para as pessoas que exercem atividade laborativa exposta a agente nocivo químico, físico ou biológico. A Aham. aposentadoria especial é essa, para Ah, quem tá. é atividade exposta a agente nocivo químico, físico ou biológico, ou todos esses agentes em conjunto. Então, essa é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Veio essa lei complementar em 2013 para regular o artigo 201 da Constituição. Então, ele diminuiu, vamos assim dizer, o tempo de contribuição, dependendo do grau de deficiência que o segurado tem, dependendo se for um grau grave, moderado ou leve, né, diminuiu o tempo de contribuição, e essa lei ela permanece ainda vigente, embora a reforma da Previdência tenha excluído a aposentadoria por tempo de contribuição, manteve-se a aposentadoria para Pessoa com deficiência. com deficiência. Eu só vou falar aqui, Dani, que tem algumas pessoas pedindo para eu ler as mensagens, e aí no final eu vou ler, tá, pessoal? Tá, isso. No final a gente lê, mas é só para não perder o fio da meada que De a repente, gente vai. isso aqui, daí no final vocês perguntam de novo, que eu vou lendo aqui com maior tranquilidade no final. Isso. Então, ela veio e criou esse critério diferenciado, né? Ou seja, regulou o artigo 201 da Constituição, que já previa que deveria existir uma lei complementar que criaria esses critérios diferenciados. E hoje, a pessoa com deficiência, ela, se quiser, ela não é obrigada a ter esse direito, ela pode esperar um pouco mais, pensando que vai ter um benefício melhor, ela pode se aposentar quando ela quiser, e uma vez aposentada, ela ainda pode continuar exercendo atividade laborativa, pode continuar trabalhando. Legal. Mas Isso com carteira assinada, Fernanda? com carteira assinada, sim, Tá. sim. O segurado do regime geral de previdência pode continuar trabalhando, tá? Diferente do servidor público, independente se for pessoa com deficiência ou não, o segurado do regime geral pode continuar trabalhando. Tá. Então, o segurado, ele tem que ter, passar pela perícia, é uma avaliação que o médico, o perito e o assistente social do INSS vão realizar, levando em consideração todos os critérios, né, que estão ali naquela portaria número 1 dos ministérios, portaria Uhum. interministerial, físicos, biológicos, psicológicos, as dificuldades que ela tem de interação com o meio, e vai chegar uma somatória de pontos e vai verificar qual que é o grau de deficiência dessa pessoa. Ah, então ela tem que atingir um número de pontos naquela tabela da portaria. Isso, da portaria, que é utilizada até hoje ainda, viu? Ela é utilizada. Ah. Então, ali, se tem tantos pontos, é grave. Acho que 5.000 pontos é moderado. Agora eu não vou lembrar o número de pontos, mas tem esse Sim, número claro. ali, né? E aí, a pessoa pode também ter variação da sua deficiência. Ela pode ter começado com uma deficiência leve e de repente, com o passar dos anos, virou uma deficiência grave. Ela pode ter essa modificação do grau de deficiência. E aí vai ser proporcional, e o INSS vai fazer essa avaliação proporcional para verificar se ela cumpre o requisito. E é considerado predominantemente o período que ela mais teve, se ela ficou, por exemplo, mais tempo na deficiência grave, vai ser considerado grave. Ou mais anos na deficiência moderada, vai ser considerado moderado. Aí ele vai ver em qual que ele se encaixa. E pelo que eu entendi, não basta ter, por exemplo, uma deficiência, sei lá, cego ou, sei lá, cadeirante é considerado deficiência grave. Não, vai depender dos fatores biopsicossociais, é isso? Exatamente. Não há essa população, até porque eu acredito que se houvesse, ficaria muito fechado e todo momento necessitaria da readequação da norma. Então, a maneira de se verificar qual que é o grau de deficiência é por meio dessa perícia, essa avaliação que é feita, levando em consideração esses métodos, né, que os ministérios se reuniram e entenderam que era o mais adequado, para verificar, porque eventualmente uma pessoa que é cadeirante, mas que o ambiente de trabalho dele está totalmente
preparado para receber uma pessoa cadeirante, ele pode ter um grau diferente de uma pessoa que é cadeirante, mas que está em uma outra profissão, ou uma outra função, ou um outro ambiente de trabalho que não está tão preparado para ele. Então, as condições pessoais também são analisadas. E assim, são levadas também, porque eu acredito que o legislador tenha feito isso, levando em conta também o desgaste maior de uma pessoa com deficiência. Por exemplo, eu tenho muito desgaste nos meus pulsos, pelo uso constante da bengala, por isso que hoje eu me utilizo de cão-guia. O famoso punção, que era um negócio que é um negócio que a gente usa para furar o braille, aquilo foi acabando com o meu pulso. Então, quer queira, quer não queira, às vezes as pessoas não entendem um pouco, mas eu digo, gente, eu não consigo fazer determinadas atividades por muito tempo que eu não aguento de dor no meu pulso. Tem algum problema físico, tendinite? Não. Mas o médico já me explicou, é um uso excessivo e o teu nível de tolerância, como é que é? O teu ponto de tolerância fica antes do que os das demais pessoas. E no meu caso tem um outro ponto também, que agora eu estou em trabalho remoto, mas quando eu trabalhava presencialmente, eu tinha um grande problema que era com o fone de ouvido, porque eu tinha que competir, né, com o barulho do ambiente e o barulho do computador. Então aquilo, volta e meia eu estava com dor de ouvido. Hoje, ainda bem que o trabalho é remoto. Então assim, eles também levam em conta esses desgastes, Fernanda? Sim. Nas perguntas ali que tem nessa tabela que o perito o assistente social vão preencher, eles têm que considerar essas questões pessoais. Esse que você sofreu ao longo da sua carreira. Isso deve ser considerado. Caso o INSS não faça essa consideração administrativamente, você pode judicialmente tentar mudar a classificação do grau de deficiência que foi feito. Se você entende que não está correto, é possível sim. Aí você vai apresentar outros documentos, né? Por exemplo, esse parecer do teu médico pessoal. Isso você tá? Porque o perito, o médico do INSS, ele não vai ficar vinculado apenas à perícia dele, né? À opinião dele. Você pode apresentar também os seus documentos pessoais, atestado, seu histórico médico, tudo isso você pode apresentar administrativamente, depois, caso a INSS negue ou concede equivocadamente benefício, você apresenta na via judicial também, e ele vai olhar para esses documentos, até porque ele precisa, caso, por exemplo, a deficiência não seja desde o nascimento ou oriunda de um acidente, ele precisa dizer qual que é a data do início da deficiência. Ah, Se você já tem um tratamento, se você já tem documentos guardados de muito tempo, ele vai ter condições de avaliar essa data de início a partir dessa documentação. Porque nessa perícia que você vai fazer, nessa conversa, ele não consegue, né, avaliar tudo, muito diferente daquele médico que te acompanha já há bastante tempo. e esse servidor, e o servidor público, ele hoje, legalmente, ele não tem a lei que o protege, como ele não pode fazer jus automaticamente da 142. Como que tem sido na prática, administrativamente e judicialmente? Sabe que depois da reforma da Previdência ele pode fazer uso, agora ele pode fazer uso da lei complementar. O servidor. Ah, Aí cada estado e município pode fazer adequações que entender necessárias, né? Aqui no estado do Paraná eu não cheguei a verificar se houve alguma regulamentação nesse sentido, mas depois da reforma da Previdência, sim. O benefício de aposentadoria da pessoa com deficiência foi mantido, até mesmo a forma de cálculo do benefício foi mantida. A aplicação do fator previdenciário, quando ele vai melhorar o valor do benefício, também foi mantido. E isso também hoje é estendido aos servidores públicos. e a Fernanda falou agora há pouco, e daí eu não quis me adentrar porque ela estava falando de outra coisa, mas falou que o servidor público, falou assim, que o segurado geral de Previdência Social pode continuar trabalhando no caso de aposentadoria por pessoa com deficiência. Mas, por exemplo, eu que sou servidora, completei lá acho que daqui 3 ou 4 anos eu completo meus 20 anos. Faz de conta que deu certo lá a deficiência grave. Pronto, me aposentei. Eu posso trabalhar? Como que funciona? Não, o servidor público ele vai se afastar, né? Caso ele cumpra os requisitos para aposentadoria, mas ele não queira ainda, ele pode pedir o abono de permanência, mas uma vez aposentado, ele vai se afastar da sua atividade. Ah, mas e se esse servidor prestar um outro concurso, ele pode, digamos, se desaposentar? Ou conseguir um trabalho mais
Como que funciona isso? Agora, a desaposentação, ela, vinculada ao regime geral, ela não é mais permitida, ela não foi aceita pelo judiciário, né? Então, acredito que Hum. muito dificilmente um regime de previdência, um regime próprio de previdência vai aceitar. Eu acredito que não. Mas Ai, que haja uma implementação, porque seria talvez uma nova fonte de custeio, né, para o regime de previdência, embora o segurado inativo ele contribua também, né? Ele continua fazendo contribuições para o sistema de previdência de regime próprio. então o servidor público, em tese, se ele se aposentar pela aposentadoria da pessoa com deficiência, ele não pode retornar ao trabalho, mesmo que ele preste um outro concurso público, ele não pode. Então, em tese, não pode. Em tese não pode, ele não vai poder acumular, né, esses benefícios. Pode ser Ah, previsão de ele deixar de receber aposentadoria, voltar a trabalhar e depois escolher, né, o melhor benefício, mas ele não vai poder voltar a trabalhar. voltar a trabalhar, não. Nossa, Posso que. Hum? um cargo de magistério, depende muito de qual que é o serviço público, né? Tá. Então, vamos ver as perguntas. Vamos ver se tem pergunta aqui no chat? Deixa eu ver se tem aqui, vamos ver se eu consigo achar. Você tem vários fãs aqui, Dani. E os Vamos ver, seus também devem estar aí. não sei, vamos ver se tem perguntas. Então, quero cumprimentar todo mundo que veio aqui. Obrigada, pessoal. Vamos ver aqui se eu acho as perguntinhas. Mas é pergunta para você, Dani. Você Ah. tem vontade de fazer novela de novo? Ela está te perguntando. E o Igor está te parabenizando pelo tema. Oi, Igor, obrigada. Deve ser o meu professor. Ah, tá. Ele, se for o Igor Rutz, é o meu professor. Ai, deixa Ele. eu ver. Igor Fernando, deixa eu ver aqui se eu acho mais alguma coisa, que eu tenho medo de clicar em algum lugar aqui e perder. Ah, Então, o pessoal gosta que eu faça novela. Gente, agora eu tô no direito. Não vou dizer que é impossível, mas é que assim, depois que você vira servidor público, você não quer largar o osso de jeito nenhum, né, Fernanda? não, né? Hoje, cada vez mais, pelo menos em questão de previdência, o regime próprio de previdência está se aproximando muito, né, dos critérios do regime geral. Enfim. A Luciane está bem, que assiste ela só para lembrar da, ela disse Ah, que a oi. novela que participou. Você é uma pessoa maravilhosa. Obrigada. A minha irmã ela catou uma pergunta aqui que diz que tem um rapaz em Minas Gerais que ele quer saber se o estágio interfere no recebimento do benefício no BPC. Ele quer saber. Não, desde que não ultrapasse o limite per capita, não vai interferir. Até porque o estágio não é considerado vínculo empregatício, né? Não, se tiver correto, né, de acordo com a lei do estágio, aquele de 2 anos, né? Aí sim. É que muitas vezes, quando a pessoa ela exerce atividade sem cumprir as regras, sem o seguro, sem cumprir todas as regras do estágio, é possível tentar transformar isso como um vínculo de emprego, né? Uhum. Reconhecer que seria um vínculo empregatício e não realmente um. Ainda a Letícia Tavares está deixando um recado para você. Diz que faz 5 anos que tenta achar seu perfil nas redes sociais e nunca achou. Conseguiu achar Nossa! hoje pelo Instagram o personagem Gabriel, que era seu irmão. Ela disse que está muito emocionada. Oh, que linda! Não me achou? Nossa, eu nunca deixei de me comunicar, principalmente no Twitter. Eu comunico bastante lá no Twitter. Eu sou mais twitteira do que qualquer outra coisa, porque pra mim aqui no Instagram fica meio complicado, né, Fernanda? É muito visual o negócio aqui. Olha, não está tão preparado, mas de repente, quanto mais pessoas com deficiência visual usar, né, talvez eles vão adequando. É um tema bastante interessante para a gente trabalhar também, né, a adequação das mídias sociais às pessoas com deficiência. Será que dá tempo
para falar das mudanças que houve com a nova lei ou é muita coisa, Fernanda? Olha, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela ficou mantida. Ela ficou mantida Uhum. em forma de cálculo. O INSS ele vai conceder uma média das 80% maiores contribuições de julho de 94 até a data do requerimento. Ele vai pagar 100% dessa média e vai aplicar o fator previdenciário se ele for aumentar. Normalmente ele não vai aplicar, porque o fator previdenciário ele é um multiplicador que leva em conta a expectativa de sobrevida. Quanto tempo ainda o segurado que recebe o benefício vai receber? Por quanto tempo ele vai receber? Então, quanto mais Hum. pessoa, o fator vai piorar o valor do benefício. Então, muito dificilmente ele vai ser aplicado num benefício de aposentadoria da pessoa com deficiência. A aposentadoria por idade, que também ela tem a redução de 5 anos na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência que tem o homem 60 anos e a mulher 55 e 15 anos de contribuição com deficiência, esses 15 anos com deficiência, tem direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. E a INSS vai pagar 70% mais 1% a cada 12 meses de contribuição. Tá. E para as pessoas de um modo geral, aí mudou bastante coisa? É muita coisa para falar? É bastantinho, é bastantinho. Ah, tá. Outra live. A gente pode fazer, Dani, a gente pode fazer. Mas realmente foi uma mudança muito grande realmente, do meu ponto de vista, assim, de como o governo pensa a previdência social. Que hoje, acho que não está mais tanto uma previdência social, mas realmente um sistema que está pensando na contribuição e na contraprestação, na contribuição e na contraprestação. Pois é, desculpa, pessoal. Eu ainda bem que o meu primeiro emprego foi justamente como bancária, então eu posso ver essa questão. Ai, peraí. Vai ver nos comentários é que eu vou tomar uma água aqui. Falou antes da resposta, né? Me Tem um recado engasguei. da Tavares, ela pede que você um vídeo. Acho que depois eu dou um print e depois ela pede um vídeo. Ou ela pode entrar em contato. Letícia, acho que você pode mandar um direct para Dani, que daí você consegue conversar com ela. Isso. E aproveito para convidar quem ainda não conhece meu canal no YouTube para dar uma visitada. Tá na minha bio aqui o endereço onde eu falo sobre direito. Obrigada por ter assistido, viu, Fernanda? Eu adoro, não sei se vocês conseguem perceber o amor que eu faço os vídeos. Eu realmente eu amo, assim, sabe? Eu amo de paixão. Eu adoro, sempre gostei de trabalhar com televisão e falar de um tema tão importante quanto o direito. Nossa, para mim é realmente maravilhoso. Que bom, é muito legal mesmo assistir algumas partes de alguns dos seus vídeos e achei bem legal. Acho que você tem que continuar aí nesse seu trabalho, porque nós, às vezes, não conseguimos nos adequar tanto a um público diferente. Para nós que repetimos todas as vezes os mesmos termos que carregam todo um significado, né? Nós não conseguimos adequar a todas as pessoas. Então, essa forma diferente que você conversa com seus convidados, eu acho bem legal. Realmente, um direito assim para os leigos, eu acho bem bacana mesmo. Porque até mesmo esse tema que nós conversamos hoje, né, os benefícios para a pessoa com deficiência, são temas de interesse geral. Na verdade, o direito previdenciário, né, ele interessa a todas as pessoas que Sim, estão ligadas ao sistema de previdência. sim. Até a minha ideia era estender um pouquinho o tema, mas eu percebi aqui que eu não sei o que acontece. Hoje em dia a gente vai conversando, o tempo passa e daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Nós estamos a 50 minutos já. Mas é que passa quando a gente conversa, né, com pessoas boas. Isso, eu agradeço muito o teu tempo. Eu sei que é muito complicado, né, de arrumar um tempo, né, porque os advogados, quando não estão em audiência, estão debruçados em cima de processo. Então, eu sei o quanto é precioso o teu tempo. Eu agradeço de coração, viu? Obrigada mesmo pela tua disponibilidade. E eu acho também que né, o pessoal também, às vezes, que não conseguiu fazer alguma pergunta, também pode responder pelo direct aqui da Fernanda Valério, né, Fernanda? É Fernanda Valério ADV, né? Isso, claro, podem me mandar ali que eu vou responder com carinho. Você trabalha aqui em Curitiba, né? Eu trabalho em Curitiba. Hoje eu estou em home office, Daniela. Então atendo o Brasil inteiro e também atendo quem está fora do Brasil. Porque nós temos Opa! tratados, né?
os acordos de previdência, então trabalhamos em qualquer lugar. Ah, que bom, olha só, a pandemia trouxe algumas coisas positivas, né?